Olá pessoal, bem-vindo, obrigado a vocês que me acompanham. Hoje eu vou falar a respeito aqui de um assunto que é um problema que surge quando nós tentamos utilizar o efeito Quick Liquid. Para isso eu vou usar aqui a versão 2.93. Essa é uma versão oficializada, tá pessoal? Que se encontra lá no site do fornecedor. Se vocês quiserem baixar é só vocês irem lá em blender.org, tá aqui a versão oficializada. Cliquem nela. Porém, antes de usar a versão, venho aqui nessa opção chamada Requerimentos e observe quais são os hardwares permissíveis para vocês usarem a versão. Aqui é o mínimo, o recomendado e o ótimo, tá? Então, seu hardware ele tem que estar adequado a essa condição que está aqui e existem alguns gráficos que são adaptadores gráficos que podem funcionar bem ou não com essa versão. Então, existe aqui ó, as opções informando aqui quais são os gráficos que vocês podem usar. Bem, voltando lá à nossa área principal, aqui inicialmente eu vou selecionar a câmera, posso selecionar aqui na Outline, vou clicar no olhinho para desabilitar e vou selecionar também a lâmpada, para não atrapalhar. Tá? Eu tenho agora um objeto cúbico. Esse objeto eu vou diminuir o tamanho com a tecla S, vou ativar o Move, e vou aplicar nele aqui o efeito rápido de líquido. Então vou vir aqui em Quick Effects e aqui vou escolher a opção Quick Liquid. Então esse recurso aqui já gera para mim uma área domínio. Eu vou clicar aqui no Select só para sair o transformador e já gera para mim ó, um efeito de forma automática. Esse efeito aqui ele é gravado na propriedade do domínio. Clicando em Físicas aqui, vocês vão ver que está aqui ó, o Fluid Domínio. Eu vou buscar uma aba chamada Cache. É aqui que ele vai salvar esse efeito que aconteceu aí. Tá? E quando ele salva esse efeito de forma automática, se vocês clicarem na pastinha, que é o endereço onde ele salvou, ele vai mostrar para vocês duas pastas que ele gerou para criar o efeito. Então, vocês vão vir aqui, ó, tem todos os recursos criados para gerar esse efeito que vocês viram. Então, tanto em uma pasta como na outra. Tá? Se eu tentar aumentar o objeto aqui usando a tecla S, quando eu der o play, vocês vão notar que o efeito ele já acontece em uma localização diferente em relação ao objeto Flow, que é o objeto de fluxo. Porque ele está, na verdade, atendendo ao tamanho do domínio baseado no que foi gravado aqui nessas duas pastas. Então, para eu poder funcionar aqui uma nova modalidade de efeito a partir da nova posição do objeto, exemplo, eu quero selecionar esse objeto, quero trazê-lo mais para cima. Vou trazer cá para cima. Mantenho ele dentro da área de domínio, tá? Selecionando o domínio. E aqui no Cache, notem que eu estou usando a minha simulação do efeito usando os 250 frames que estão disponibilizados aqui na timeline. Se eu diminuo ou aumento, é interessante que no frame Start e End eu também diminuo e aumento de acordo com a timeline. Mas aqui vocês podem controlar o tempo de início e o tempo de fim do efeito na timeline. Mas eu não vou mexer nisso. Notem que aqui o tipo que eu estou usando é o Replay, é o que está gerando esse efeito automático, do qual ele gravou nessas duas pastas o efeito inicializável aí do recurso. Mas eu quero gerar um novo bake do efeito a partir da nova posição do objeto que se encontra aqui em cima. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar a área de domínio, tenho que vir aqui novamente no Cache, e aqui eu tenho duas opções. Em vez de usar o modo Replay, eu posso clicar, eu posso selecionar um modo modular que vai me permitir eu gerar o efeito de forma individual de cada bake, que pode ser o Bake Data, o Bake Mesh e o Bake Particles. Ou posso usar de forma já direta o All, onde ele já gera para mim todos os bakes
de forma imediata, sem precisar fazer isso de forma individualizada. Então, para compreender aqui, eu vou usar o modo modular. Pronto. No modo modular, se vocês voltarem cá para cima, vocês vão perceber que existe um bake data agora, para poder vocês gerarem um novo bake a partir da posição do objeto fluxo. Então, eu venho aqui no domínio e clico Bake Data. Vamos esperar aqui o Fluid Bake ocorrer. Ocorrido o bake, agora dando play, vocês vão reparar que o efeito acontece a partir daqui, ó, pessoal, dessa opção de cima, onde estava o cubo anterior. Agora, se eu tentar fazer aqui o Bake Mesh do efeito usando o domínio, então eu vou voltar nas propriedades e vou buscar agora o Bake Mesh. Vamos entrar aqui na opção Mesh, habilitar, e vou abrir essa linguetinha aqui. Notem que o Bake Mesh aqui ele está inativo. Por que ele está inativo? Porque para poder funcionar manualmente, é necessário que na opção em que eu defini aqui o modular ou a opção All, eu habilite essa opção chamada is resumable, que se eu for traduzir significa algo em torno de é recuperável. Então eu habilito aqui essa opção e vocês vão notar que eu não vou conseguir de forma imediata. Por quê? Porque eu já gerei o Bake Mesh. Para poder essa opção ficar ativa, eu tenho que voltar lá onde eu gerei o Bake Data e liberar o Bake que eu criei. Então eu vou dar o Free Data aqui, ó. Pronto. Ele libera, vai voltar a ser a condição Bake Data e eu vou retornar lá embaixo, onde tem o cache. Agora, se eu habilitar aqui o is resumable, ele vai acontecer. E aqui agora, eu posso, apesar do Bake Mesh estar inativo, por quê? Porque ele precisa que eu gere primeiro o Bake Data. Vou gerar, vai acontecer aqui o Fluid Bake novamente. Aí eu volto no Bake Mesh. O Bake Mesh já está liberado para eu também gerar o efeito do líquido. Então, clicando aqui Bake Mesh, ele vai acontecer o processo um pouco mais lento do que o Bake Data. Está aqui a tarja do Fluid Bake acontecendo. Vamos esperar finalizar em 100%. Pronto. Agora eu tenho o efeito, ó, do líquido acontecendo naquela área. Bem, eu não quero que ele caia como se fosse uma gota, eu quero que ele jorre. Eu vou ter que, inicialmente, vir aqui, liberar o Free Bake Mesh, né? Vou clicar em Free Mesh, ele libera o efeito, e volto no Bake Data e vou dar o Free Data. Ele volta ao Bake Data. Agora eu seleciono o objeto e nas configurações do objeto Flow, nas propriedades físicas, eu estou usando aqui em formato geometria, ele vai cair como se fosse uma gota de água. Eu mudo para o Inflow. Ele agora vai jorrar água. Então, se eu quiser agora novamente gerar um novo bake, eu seleciono, lembrando a vocês que eu vou aplicar o Bake Data primeiro. Vamos esperar a tarja aqui acontecer. Quando ela chegar em 100%, já gerei aqui o efeito, ó, das partículas jorrando. Tá aí ele enchendo o recipiente aí, que é essa área. Agora, se eu quiser o Mesh, eu volto lá em Bake Mesh e vou usar agora o Bake Mesh. Vamos esperar o Fluid Bake chegar em 100%. Pronto, dando play, está aí, ó, o efeito. Então, lembrando a vocês, é importante que quando vocês vierem no cache, vocês habilitem a opção is resumable para poder acontecer o efeito. Agora, para excluir o Bake Mesh
eu clico em Free Bake Mesh. E para excluir o Bake Data, eu clico em Free Bake Data. Pronto. Se eu quiser de forma automática, o que vai acontecer aqui é diferente. Ó. Quando eu uso o All, eu habilito também o isResumable. E aqui eu já vou gerar o Bake All. Ele já gera tudo para mim de forma automática, sem precisar fazer de forma manual. Um detalhe, se por acaso qualquer dessas situações que eu expliquei a você não estiver acontecendo de forma correta aí no seu equipamento, provavelmente o seu adaptador gráfico não está enquadrado aqui de forma correta junto aos requisitos do sistema. Então pode acontecer problema se o adaptador não estiver funcionando adequadamente. Tá aí, ó. Já direto sem precisar fazer um por um. Se eu quiser liberar, eu clico Free All. Ele libera todos os bakes liberados e eu volto o passo 0 aqui do efeito. Fica aí a dúvida tirada para alguns que precisam e até o próximo vídeo. Um grande abraço.